Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre o Banco ABC, outro small cap bem interessante. Então irei comentar como ele ganha dinheiro, visto que ele é um banco focado em empresas e não pessoa física. Irei comentar sobre o seu crescimento nos últimos anos. Irei comentar também sobre os indicadores e por último sobre os dividendos, visto que ele é um banco que historicamente sempre pagou dividendos. Então caso esse vídeo te agregue de alguma forma, te traga alguma informação relevante, considere se inscrever no canal e deixar o like. Então bora pro vídeo. Então sobre o primeiro tópico de como ele ganha dinheiro, o Banco ABC ele é controlado pela Arab Bank Corporation e ele é um banco múltiplo especializado na concessão de crédito e serviços para empresas de médio a grande porte. E notamos que a atuação do Banco ABC está voltada a empresas de médio a grande porte. A principal linha de negócios do ABC Brasil é a intermediação financeira voltada para operações que envolvam análise e assunção de riscos de crédito. Então nada de novo, ele é um banco que empresta dinheiro, porém o foco é para empresas e não para pessoa física, onde historicamente sempre teve mais inadimplência. E sobre a tese de investimento do Banco ABC, ele é um banco que quer dar retorno aos acionistas, uma operação rentável, dividend yield atrativo e histórico consciente e crescente na distribuição de proventos. Então isso é muito bom para quem quer ter dividendos consistentes e crescentes no longo prazo. E mais abaixo é a geração de resultado para suportar as operações existentes. Então é gerar resultado para suportar o crescimento da carteira de crédito, a redução de custos, o CAC, e ganhar escalabilidade. E no terceiro é investimento em novas iniciativas para acelerar o crescimento. Então é expandir as iniciativas com Hike to Win, diversificar os fluxos de receita, não ser muito exposto a determinado setor, destravar valores ocultos e capturar opcionalidades. E a exposição das suas carteiras de crédito, notamos que eles são bem diversificados e a sua maior posição é agronegócio, energia, comércio, transportes e logísticas, financeiro, construção civil e outros pequenos setores, como commodities, assim mineração, papel e celulose, óleo e gás e outros setores. Indo para o segundo tópico, que é o crescimento, primeiramente eu vou falar sobre as 3 carteiras de crédito deles, que são a CIB, a Corporate e a Middle. A CIB é clientes com faturamento anual acima de 4 bilhões, então são os maiores clientes deles. Já a Corporate são clientes com faturamento anual entre 300 milhões e 4 bilhões, então são empresas médias em relação à carteira deles. E a Middle, clientes com faturamento anual entre 30 e 300 milhões, então são empresas pequenas. E agora sobre sua carteira de crédito expandida, que são essas 3 que eu mostrei para vocês. O crescimento de 2006 até 2011 foi de 34% e o crescimento de 2012 a 2014 foi 16%. Já o crescimento de 2015 até 2023 é de 10% ao ano. Então suas carteiras estão tendo um retorno bem interessante de 10% ao ano de 2015 a 2023 e isso impacta diretamente no dividendo lá na frente. Porque quanto mais crescimento, o seu dividendo também irá crescer. E sobre a rentabilidade, o seu lucro líquido recorrente do primeiro trimestre de 2023 foi 190 milhões, um decréscimo em relação ao quarto trimestre de 2022, porém em relação ao primeiro trimestre de 2022, teve um aumento de 3,7%. E sobre a sua rentabilidade, é uma rentabilidade muito boa, visto que eles mantêm uma média de mais de 15%, então mostra que é um banco bem rentável. Sobre o seu índice de eficiência, que relaciona as suas despesas com as suas receitas, e esse índice de eficiência é um indicador que aponta quanto custa para o banco gerar a receita. E o índice de eficiência dos bancos costumam ser índices entre 50% e 70%. E o Banco ABC, juntamente com o Banco do Brasil, que tem um índice de eficiência de 29%, que foi o último registrado, e o Banco ABC agora com 38%, são os bancos mais eficientes. Então, quanto menor for esse índice de eficiência, menor é a despesa para ele gerar mais receita. E um fato relevante que eles soltaram do Guidance de 2023, eles projetam um crescimento na carteira de crédito expandida de 12% a 16%, e isso não é nada incomum, visto que ele vem crescendo 10% ao ano desde 2015, então é uma métrica bastante realista, e o crescimento da carteira de crédito expandida no segmento middle, ou seja, o segmento de pequenas empresas, de 35% a 45%.
Então eles querem crescer esse segmento de middle, visto que foi um segmento que eles começaram, se eu não me engano, em 2019. Então eles estão buscando essa crescente nesse segmento. E o crescimento de despesas de 15 a 20% e o índice de eficiência de 35 a 38%. E os destaques do primeiro trimestre de 2023 foi um lucro líquido que nós já vimos de 190 milhões, com uma rentabilidade de mais de 14%, o que é muito boa. E sobre a sua carteira de crédito expandida, se formos relacionar o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023, no total de todas as suas carteiras ela teve um crescimento de mais de 16% e o crescimento do segmento middle de mais de 38%. Então eles vêm investindo bastante no crescimento desse segmento. E a sua margem de clientes subiu mais de 20% e em relação ao quarto trimestre de 2022 mais de 3%. E a qualidade da carteira, nota-se que é muito boa. A sua inadimplência, com atraso de 90 dias, no total das suas carteiras deu 0,6%. Então uma qualidade de crédito muito boa. E falando um pouco mais sobre a qualidade de crédito, nota-se que no total, na linha amarela, o seu histórico de inadimplência é bem baixo. O máximo é mais de 1,2%. E isso é pelo fato que o banco atua com empresas que historicamente sempre tiveram um índice de inadimplência bem menor em relação às pessoas físicas. Agora que você já descobriu como o banco ABC atua, a sua rentabilidade, um banco muito eficiente, vamos falar um pouco sobre os indicadores. E o código de bolsa é ABCB4 e a cotação atual é de R$18. E isso já foi bem menor, visto que deu uma valorizada de mais de 20% nos últimos 12 meses. E o seu PL é basicamente 5 vezes, o que é um PL bem barato, ou seja, assim como eu já expliquei para vocês, PL é o preço que você está pagando sobre os lucros das empresas nos últimos 12 meses. Então, consequentemente, se a empresa está com um PL de 5, se ela continuar com os mesmos lucros dos últimos 12 meses, ela reaveria o seu capital investido em formas de lucros em 5 anos. E sobre o seu PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está de 0,77, ou seja, a cada R$1 de patrimônio você está pagando 77 centavos. Então tem um belo desconto. E o seu dividend yield é de 6%, visto que já foi bem maior, porque as cotações subiram ultimamente. A bolsa está tendo várias altas no momento que eu estou gravando, mas logo eu irei mostrar que essa é a média do ABCB4. E olhando para os demais indicadores sobre o seu payout, ele mantém um payout de 30% e a sua margem líquida é de 13,57% e a sua margem bruta é de mais de 22%. E sobre a margem líquida, a cada R$100 que a empresa fatura, R$13,57 é lucro. E sobre os indicadores de rentabilidade, o ROI é mais de 15%. O ROI é o retorno sobre o próprio patrimônio líquido. E o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, é mais de 23%, que é ótimo, visto que ele investe e consegue um retorno de mais de 23%. E o seu crescimento, o CAGR de receita dos últimos 5 anos é mais de 20%. Então notamos que a sua receita nos últimos 5 anos está crescendo mais de 20%. E o seu crescimento de lucros nos últimos 5 anos é mais de 14%. Então notamos que segue em linha o crescimento de receitas juntamente com o crescimento de lucros. E sobre o valor de mercado do Banco ABC, eu já falei que ele é uma small cap. São empresas com baixo valor de mercado de até 10 bilhões. E notamos que o valor de mercado do Banco ABC é de 4 bilhões. Então o Banco ABC é um banco que ele vem crescendo, porém a perspectiva é muito boa, visto que ele é um banco que busca crescimento, porque ele ainda é pequeno e paga dividendos. E já partindo para o último tópico, que é os dividendos, eles comentaram num fato relevante, que é a periodicidade de distribuição de juros sobre o capital próprio, que é basicamente o que o banco sempre distribuiu, ele não distribui dividendos, e o juro sobre o capital próprio tem 15% de imposto de renda retirado na fonte, e eles comunicaram que eles irão retornar o período de distribuição de juros sobre capital próprio praticados até 2020, que era semestralmente. Eles praticaram trimestralmente durante os anos de 2021 e 2022, porém eles irão retornar para distribuir semestralmente, ou seja, 2 vezes ao ano, que no caso serão em junho e dezembro, o que basicamente é ruim para quem quer um dividendo com mais regularidade, porém isso não exclui que é uma empresa boa que sempre pagou dividendos. E olhando já para a sua regularidade, ele é um banco bem regular, como eu disse, ele sempre pagou dividendos, e nos últimos 5 anos, mesmo com o fator
fator pandemia, em 2020, que ele pagou bem menos dividendos como todas as outras empresas, ele manteve uma média de mais de 6%. Então é um banco bem interessante para quem quer ter uma carteira previdenciária que paga dividendos, assim como eu, porque é um banco que visa o retorno aos acionistas. Notamos aqui quando ele pagava 4 dividendos por ano, que foi no período de 2021 e 2022, foi março, junho, setembro e dezembro. Então agora, pelo fato relevante, ele irá pagar somente junho e dezembro, voltando à ótica semestral. Então é isso, pessoal. Hoje eu falei como o Banco ABC ganha dinheiro, sendo um banco diferente do convencional, com foco em empresas e não no varejo, em pessoas físicas. Falei sobre o seu crescimento, um banco eficiente, com uma carteira que cresce mais de 10% ao ano, desde 2015, com exposição em vários setores e um pouco de concentração no agronegócio. Então é uma small cap bem interessante. Falei um pouco dos indicadores, visto que é um banco com PL de 5, mesmo após essa alta, com payout de 30%, então não é um payout que abusa muito do seu lucro líquido destinados aos acionistas. Então, consequentemente, se ele aumentar esse payout, maior será seu dividendo. E já falando dos dividendos, mesmo com payout não tão alto, ele paga uma média de 6% ao ano. Isso é bem interessante, visto que é uma small cap que entrega crescimento e dividendos. E mostrei que eles vão retornar ao seu pagamento semestral. Então é uma small cap bem interessante para estudo, fora do radar, visto que vários bancos são famosos e tomam mais holofotes, mas o Banco ABC é bem interessante para estudo. Então, caso esse vídeo te agregou, te trouxe alguma informação relevante, considere se inscrever no canal e deixar o like. Eu trago 2 vídeos semanalmente compartilhando com vocês o que eu aprendo sobre o mercado financeiro. Então, se esse vídeo for relevante para você, considere se inscrever no canal e deixar o like. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!